No próximo mês de outubro, o segundo tabelionato de Santa Rosa comemora 3 anos de atendimento no bairro Cruzeiro. Nós conversamos com importantes personagens que participaram da luta de mais de 10 anos para conquistar esse importante avanço, não apenas para o bairro Cruzeiro, como para toda Santa Rosa. Uma das conquistas mais celebradas nos últimos 10 anos aqui no bairro Cruzeiro é a conquista do tabelionato. Heron Vargas é o tabelião daqui e vai falar para a gente. É uma conquista muito celebrada e eu gostaria que você explicasse a relevância de ter esse serviço próximo e assim com essa qualidade oferecida aqui no bairro. O serviço de tabelionato de notas, ele é pautado muito para assegurar segurança jurídica na prática dos negócios jurídicos feitos pelas partes. Então, muitas vezes, as pessoas precisam de orientações para saber como realizam a compra e venda de um imóvel, seja ele um apartamento, um terreno ou até uma área rural. Outras vezes há um falecimento de um familiar e há um lastro patrimônio a ser dividido entre os herdeiros. Como ficaria a sucessão? Há um divórcio ou uma separação realizada por um casal e como ficariam seus bens? Então, o tabelionato, o tabelião, ele tem a atribuição de realmente orientar, esclarecer as partes em todos os negócios jurídicos que envolvam imóveis e o seu estado civil. Um dos parlamentares que lutou veementemente por essa conquista foi Osório Antunes dos Santos. Uma luta que começou no dia 27 de outubro de 2008. Levaram-se, portanto, 10 anos e 11 meses, com 11 dias, até essa conquista. O que o senhor lembra do início dessa batalha? Esse apelo, quem fez para mim, foi numa janta que eu tive lá no bairro Cruzeiro, na Copermac, nos fundos tem um piquete. E daí nós estávamos numa janta, estava o Miguel, que é o diretor proprietário, de saudosa memória, o Sérgio Roden, e estava o Jairo Contaschi, que é da Madeferro, lá de Cruzeiro. E estava o meu compadre Fernando, mais umas 2 pessoas. E uma das falas do Jairo Contaschi, ele me disse, por que você não tenta pelear para nós pelo bairro Cruzeiro? Porque, segundo ele disse, várias pessoas já tentaram e não conseguiram. Daí, inclusive, ele usou uma expressão que ele disse que ele sabia que uma vez, até de saudosa memória, o Neném Zorzan tentou e não conseguiu. É lógico que não ia conseguir, porque realmente o cartório ele só veio para Santa Rosa porque ele seguiu o trâmite correto, que é uma matéria aprovada na Câmara, por unanimidade, solicitando, na época eu solicitei para que o deputado estadual Gilmar Socella e o deputado Giovanni Cherini, da bancada do PT, solicitaram que agendasse reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Armínio José Abreu de Lima, da Rosa. E isso foi feito. Mas a nossa surpresa foi que dali 15 dias já estava agendada a reunião. E daí eu me lembro que, na época, eu fui lá em Cruzeiro procurar onde que funcionava a empresa do Arcanjo Schosler. E daí falei com ele, e daí falei para o Arcanjo nem pensou. Ele disse, não, eu sou presidente da Ciclus, nós vamos ir, acabou. E a questão realmente que era uma necessidade, se criou. O Cruzeiro, Santa Rosa cresceu, nós precisávamos ter mais um tabelionato e, consequentemente, conseguimos trazer para o bairro, que foi uma luta nossa junto com o vereador Osório e de mais um monte de lideranças aí, deputados, que nos auxiliaram nessa conquista e que culminou em 2019, se não me engano, na instalação do tabelionato aqui do nosso bairro. E daí a gente foi lá, fui eu, foi o Arcanjo, foi o meu amigo Rui Robalos da Rosa, e ele naquela época, ele recém tinha sido eleito o prefeito Orlando Desconze, e daí a gente ficou sabendo que o prefeito Alcides Vicini não ia na reunião. E daí o Orlando solicitou que o Rui era para ir, que ele era o procurador do município, ia ser nomeado procurador, e vou dizer para vocês, acho que saiu mais de 20 reuniões até o julgamento final.
A gente fez na justificativa, Santo Ângelo, uma cidade que tem uma população igual à nossa, tinha 2 cartórios e tem até hoje. Tinha e tem até hoje. Então, dito isto, no julgamento final, após aquelas palavras mal colocadas do advogado, eles levaram uma goleada assim que eu nunca tinha visto na minha vida. E perderam. Quanto foi o placar? Perderam. Eram 25 e eles levaram 25 votos contra. Depois que sai de lá, aí ele vira lei. Daí vem para a Assembleia Legislativa. Daí veio para a Assembleia Legislativa o deputado estadual que pegou, que era o relator do cartório do Bairro Cruzeiro, era o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon. Tem o deputado estadual do PT, o Jefferson Fernandes, trouxe ele lá em Cruzeiro. E daí ele foi recebido ao lado do clube do Clube 7 do Cruzeiro, ao lado tem uma igreja ali. Ele foi recebido ali, lotou ali. E daí o Jorge Pozzobon, amigo do Jefferson Fernandes ali, ele assumiu o compromisso que ele ia chegar em Porto Alegre e ia imediatamente dar o parecer favorável. Ele chegou lá em Porto Alegre e imediatamente deu o parecer arquivando. Ele ficou 2 anos sentado em cima do projeto do cartório do Bairro Cruzeiro. Ele fez o contrário do que prometeu? Fez o contrário do que ele prometeu lá em Cruzeiro, porque não fui eu que chamei ele ali. Aí um dia, a gente desesperado aqui na Câmara, veio uma deputada que eu admiro muito, que é Zila Breitenbach. E eu falei para ela, olha, podia nos ajudar aí. Temos com esse imbróglio aí. Ela olhou para mim e disse assim, ó, me dá esse papel aqui. Eu chego em Porto Alegre e vou mandar ela tirar férias uns dias. E assim foi. Ela chegou em Porto Alegre, ela era presidente do partido, chegou lá, aí ele, sei lá, acho que se licenciou, 2 semanas, ela puxou, porque tem que ter a pauta, tu tem que puxar o projeto. Puxou o projeto, botou em discussão, votação, 2 semanas, estava votado, aprovado. E daí, nesse intermédio aí, como foi aprovado um cartório no Bairro Cruzeiro, a Câmara de Vereadores aprovou uma outra lei aqui. Aprovou um cartório no Bairro Cruzeiro, porque foi aprovado um cartório em Santa Rosa. E daí foi juntado nos autos do processo, e daí a Zila juntou, e daí foi aprovado, e uma vez aprovado, ele veio para a comarca de Santa Rosa. Foi uma luta de mais de 10 anos, né? Então, na época, quando encaminhamos o processo, eu era o presidente na outra gestão minha, né? E tive, como é que se diz, a profecia ou a sorte de estar à frente da associação quando conseguimos concluir e entregar à comunidade do bairro, a comunidade de Santa Rosa, regional, esse serviço de tabelionato aqui, que era uma demanda e uma necessidade muito grande, né? Porque nós estamos aqui a quase 7, 8, 10 quilômetros do centro, né, onde se situa o atual, né, então, e pela população e pela longitude, então. E vou te dizer para ti assim, ó, foi algo incrível. Para mim me marcou muito, para meus colegas da época, e eu quero dizer para ti, teve um momento que nós tínhamos uma sessão na segunda-feira. Segunda-feira não tinha sessão, e não tinha sessão aqui, não tinha audiência lá e sessão aqui. E eu falei para o presidente Bolinha, presidente, o que nós vamos fazer? Está suspensa a sessão. Nós vamos fazer na terça aqui, vamos a Porto Alegre. Foi a única vez que eu vi que foi suspensa a sessão nossa, da segunda-feira. Um segundo tabelionato em Santa Rosa também desafoga o momento que era atendido no único lugar no centro da cidade, ou seja, dá mais agilidade aos serviços prestados. Não, com certeza, até porque Santa Rosa é uma cidade dinâmica, está num crescimento muito veloz e positivo, e querendo ou não, todo o serviço público, quanto mais descentralizado, espera-se que seja melhor prestado. Alguns serviços ainda não estão disponíveis aqui e o parlamento está lutando para que essa unidade de tabelionato atenda todas as possibilidades que possa se encontrar dentro de um tabelionato. Isso é uma demanda justa e urgente, né? Sim, na verdade eu tomo a liberdade apenas de corrigi-lo no seguinte: o tabelionato de notas, este aqui, presta todas as atribuições inerentes a um tabelionato de notas.
O que temos, na verdade, como um pleito que eu sei que é do município, é trazer outras especialidades para a cidade, em especial para o bairro Cruzeiro, que é um outro registro civil das pessoas naturais, que por sua vez pode, por meio de um convênio com o Estado, trazer um segundo CRVA, a possibilidade de trazer um segundo registro de imóveis, outro tabelionato de protestos, outro registro civil das pessoas jurídicas e títulos e documentos. Então, cada uma dessas especialidades tem a competência de praticar atos específicos, né? E, por enquanto, em Santa Rosa, nós temos 2 tabelionatos de notas, que são os que praticam os atos inerentes aos reconhecimentos de firma, autenticação de documentos e escrituras públicas, que envolvem aí aquilo que eu até já citei, compras e vendas, doações, inventários, divórcios e, dentre outros, testamentos e tudo mais. Alguns serviços ainda não estão disponíveis lá e essa é a grande luta do momento. É a grande luta, por quê? Porque, na verdade, já tem jurisprudências de que, por exemplo, Santa Rosa tem um cartório aqui que tem tudo, em tese, e Cruzeiro não. Então, nós queremos que esse Cruzeiro fique bem esclarecido, que aquele povo merece ter tudo o que um cartório deve ter para atender uma população que hoje eu acredito que cruza muito mais de 20 mil habitantes pelo novo censo, porque nós estamos chegando aos 90 mil. O que você puder fazer em Cruzeiro, não precisa vir fazer aqui em Santa Rosa. Entende? É isso que precisa. Eu, ao menos, vejo que o município de Santa Rosa já comportaria a duplicidade de todas as suas especialidades, e porque eu julgo que quanto mais descentralizado, melhor tende a ser a prestação de um serviço. Toda vez que a gente tem só um ponto, só uma veia para que o sangue circule, a gente se submete ao risco de que, se ela entupa, a gente infarte. Simples assim. Essa aqui foi uma luta que durou 10 anos, 11 meses e 11 dias até essa conquista para a sociedade do bairro Cruzeiro. No início era para a cidade de Santa Rosa e o parlamento municipal decidiu que ficaria no bairro Cruzeiro, porque a demanda populacional aqui é grande, a movimentação é muito grande. Como o senhor avalia essa decisão? Pensando de maneira estratégica como gestor de um município, eu não sou, eu estou dizendo, pensando se fosse. A primeira coisa que eu não faria é concentrar num espaço físico pequeno todas as atividades públicas que possam ocorrer num determinado local. E também o comércio em si, pois municípios ricos são municípios amplos, são municípios esparsos, são municípios que têm um crescimento uniforme e lateral, e não uma coisa verticalizada, onde isso é típico de municípios não desenvolvidos e com pensamentos pequenos. Não, eu vejo que Santa Rosa é um município que tem um crescimento promissoríssimo pela frente, e, querendo ou não, a gente tem que sempre pensar olhando para frente. E uma das causas positivas disso é tu expandir comércio, expandir a sua territorialidade, expandindo o empreendimento e, por que não, serviços públicos de maneira um pouco distantes um do outro. E olha que o distante que estamos falando é 4 quilômetros. 4 quilômetros, por favor, isso aí se faz a pé. Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma, que isso sim desenvolve toda uma localidade. E não fica só num quarteirão desenvolvido e o resto não. Privilegia toda a cidade. Exato, é assim ao menos que eu enxergo, é um ponto de vista, né, meu.